Então, nós temos, né, como de nada, nós temos como a primeira categoria a consciência, né? Então, as teorias, de maneira geral, elas sempre vão apresentar categorias, e é por meio dessas categorias que nós vamos conhecendo o objeto que aquela teoria se propõe a estudar. Então, essa teoria, a psicologia social crítica que nós temos, né, também é conhecida como psicologia social sócio-histórica, sócio-interacionista, ela vai buscar compreender o indivíduo nessas três categorias, essas três dimensões: a consciência, a atividade e a identidade. Eu vou começar a apresentar a minha tela, e quando eu começar a apresentar a tela, eu não vou ver as manifestações no chat. Aí, se alguém quiser perguntar, pode interromper a aula e fazer a pergunta, tá bom? Vocês estão vendo minha tela já? Sim, Pro. Muito bem. Vamos lá. Bem, da mesma maneira, eu vou apresentar essa aula de hoje baseada no livro Psicologia Social, O Homem em Movimento. Nós temos esse livro físico na nossa biblioteca, e o capítulo que a gente vai discutir é chamado Consciência e Alienação, a ideologia no nível individual, que é escrito pela Silvia Lane, né? A Silvia Lane, como eu já disse a vocês, é uma referência nessa área da psicologia social, foi uma das precursoras da psicologia social sócio-histórica, e ela tem uma produção muito grande nessa área da psicologia social sócio-histórica. Bem, como é que a gente inicia a reflexão acerca da consciência? Muitas vezes a gente imagina que tem consciência, mas na verdade não é, dentro dessa perspectiva teórica, não é bem verdade. Às vezes a gente imagina que tem consciência, mas na verdade não é bem consciência. Então, essa aula de hoje vai nos ajudar a refletir um pouco sobre isso, né? O que é ter essa tal de consciência, tá? Primeiro, né, nós vamos considerar que o ser humano, ele é sujeito da história. O que significa dizer que o ser humano é sujeito da história? Significa dizer que ele não é alguém que passa pela história. O ser humano, ele faz história. Fazer história é constituir a própria civilização. Isso é fazer história. Então, o ser humano é ele que faz a história. Ele não simplesmente passa pela história. Então, o ser humano, o indivíduo sujeito da história, ele se constitui das suas relações sociais, tá? Então, o indivíduo, o ser humano, ele, para poder se constituir como ser humano, ele necessita das relações sociais. E aí, vivendo em sociedade, nessa perspectiva de sujeito da história, ele é, ao mesmo tempo, passivo, tá certo? Da história, ele está passando pela história, mas também ele é ativo, ele age sobre a história. Então, isso ao mesmo tempo, essa é a dimensão dialética. Ele é, ao mesmo tempo, determinado pela sociedade e determinante da sociedade. Ele não é
simplesmente um produto da sociedade. Ele é, sim, um produto da sociedade, só que, ao mesmo tempo, ele é produtor da sociedade. Ele é produto e produtor da sociedade. Tá certo? Nessa trajetória que o indivíduo tem, nessa trajetória que o ser humano tem, sendo passivo e ativo, determinante e determinado, significa que ele pode ser mais atuante ou ele pode ser menos atuante. Então, o que vai fazer com que algumas pessoas tenham uma atuação bastante intensa na produção de história e outras pessoas não têm tanta participação na construção da história. Ou seja, por que será que tem algumas pessoas que são mais atuantes do que outras? Vai depender, né? Ser mais atuante ou menos atuante vai depender do grau de autonomia que essa pessoa tem. Então, os indivíduos na sociedade podem ter mais autonomia ou menos autonomia. Essa é a grande questão que se coloca. O que faz a pessoa ter mais ou menos autonomia? Será que é o desejo dele de ter mais autonomia, menos autonomia? Será que ele pode ser livre desde que ele tenha força de vontade? Será que é essa a ideia? Claro que não, né? Claro que não, tá? Então, ele não tem essa liberdade de fazer o que ele quer, a hora que ele quer e se constituir da maneira que ele quiser. Ele tem alguns limitadores, a sociedade, ela limita as pessoas a fazerem uma série de coisas, tá? Agora, mesmo havendo essas limitações impostas pela sociedade, o indivíduo, ele pode mudar essas limitações, essa é a grande questão. Então, ao mesmo tempo que existem determinações que são dadas pela sociedade, o ser humano, ele pode agir para mudar essas configurações da sociedade. Vai depender dessa autonomia que ele conseguir alcançar, tá? O ser humano, ele é história. Quando é que ele é história? Quando ele desempenha ações que transformam essas relações. Então, se você tem uma atuação que muda o rumo das coisas, se você tem uma atuação que altera as relações, então você está fazendo história. Quando é que você não faz história? Você não faz história quando você não altera as relações, quando você passa pela vida, quando você passa pelas coisas e não produz nenhum tipo de mudança, tá? Então, nesse momento, você está sendo passivo. Agora, veja, essa é uma dimensão dialética, tá? Você não tem uma pessoa que está o tempo todo fazendo história e você não tem um indivíduo que está o tempo todo sendo passivo da história. Tá? Essa relação, ela acontece. Todo mundo age e todo mundo é passivo. É isso que vocês precisam entender, tá? Claro, tem aqueles que vão agir mais, com mais frequência, e, portanto, serão mais autônomos, serão mais atuantes, né, por conta da sua autonomia, né? E outros serão menos atuantes. Né? Então, mas isso sempre vai acontecer, tá? Essa é a expressão dialética da questão. Tá? E aí, existe uma questão que precisa ser discutida, que a autora traz um texto para a gente poder refletir, que é com relação à ideologia. Tá? Esse termo, ideologia, ele é bastante recorrente nessa teoria. E por conta disso, é importante que a gente resgate. E eu tenho a impressão que vocês já sabem o que é ideologia, vocês já estudaram em algum momento a ideologia. Mas, às vezes, acabou se esquecendo, às vezes não ficou muito claro o que seria isso. Né? Então, vamos pensar um pouco, né, junto aqui, o que seria essa ideologia. Tá? Bom, a ideologia, propriamente dita, ela é uma forma,
né? De você criar uma explicação a respeito de uma determinada coisa, a respeito de um determinado evento, né? Dando para essa coisa, dando para esse evento um ar de naturalidade, um ar de natureza. Você fazer com que a sua explicação não permita que a pessoa enxergue uma possibilidade de transformar aquilo que está sendo apresentado, tá? Então, porque a ideologia ela se reproduz no indivíduo, levando essa pessoa a se relacionar socialmente de forma orgânica e reprodutora das condições de vida. Então, a ideologia, ela vai ser esse conjunto de ideias que vai explicar de maneira parcial, né? Ela vai explicar de maneira parcial o que acontece com as situações das pessoas, tá? Então, por isso que, no que diz respeito à ideologia, ela vai considerar o indivíduo, considerar a situação como se fosse algo natural. E as coisas que são naturais, elas não têm como serem modificadas. Então, por exemplo, quando eu estou com um baixo nível de água no meu organismo, eu fico com sede. Então, não sou eu que desejo ter sede, isso é uma coisa natural. Então, naturalmente, isso vai acontecer. Então, a natureza, tudo aquilo que é atribuído à natureza, se perde a possibilidade de transformação. Como eu disse a vocês, o ser humano, ele é ativo, ele age sobre o mundo, ele age sobre a sociedade e vai transformando essa sociedade. Ele age sobre o mundo e vai fazendo com que o mundo fique cada vez mais com a cara do próprio ser humano. Se vocês olharem à volta de vocês, vocês vão ver a obra do ser humano. Para tudo aquilo que a gente vê, né, para tudo aquilo que a gente... à sua volta, né, você olha, tudo foi obra do ser humano. Então, o ser humano age sobre o mundo e vai transformando o mundo. Então, nós vamos vivendo a partir dessas relações sociais. Tá? Então, o ser humano, como ser ativo, ele vai se envolver no grupo social pela linguagem. Lembra que nós estudamos na semana passada? Nós nos dedicamos um tempo estudando linguagem, tá? Ok? Então, o ser humano, ele vai como ativo, né? Como aquele que age, ele vai participar de grupos por meio da linguagem, tá? Então, nessa linguagem, você vai ter as representações, Professor, você vai ter... Oi? professor, é que eu levantei aqui, acho que o senhor não viu. Não, eu não vejo. Quando eu estou apresentando, eu não vejo. Eu preciso que vocês me falem. Pode falar. Licença. Sobre a ideologia, eu só fiquei, às vezes, pensando assim em relação à definição, fiquei um pouco com dúvida. Eu me recordo bem vagamente de aula de filosofia que eu já tive anteriormente, falando que ideologia era, no senso comum, era visto como ideal e tudo mais e tal, mas no estudo mesmo, às vezes ela era, na verdade, não era bem isso, era como se fosse uma doutrina, como se fosse não Isso. algo tão positivo quanto a gente tem no senso comum, tipo, a minha ideologia é viver assim, mas na verdade não, aqui é algo imposto. Essa parte eu não sei se eu entendi errado. Então, a ideologia, na verdade, é algo que, por exemplo, a ideologia capitalista, tipo, é algo que é implantado, é colocado de uma forma que é, como dizer, em força, né? Isso. Forçadamente. Não Isso. necessariamente, não é uma ideologia, não é algo, tipo, legal. Tipo, eu tenho a minha ideologia. Na verdade, é uma coisa que é imposta. É isso ou Perfeito. não? Mas está corretinho. Desculpa, eu não estou vendo. Quem que está falando? É Karina. Então, Karina, a sua reflexão está corretíssima. A ideologia nos impede de enxergar com clareza
as coisas. E assim, ela não é uma mentira. Não é mentira. Então, a ideologia, não dá para você dizer que a ideologia é mentira. A ideologia é uma forma de explicar, é uma forma de justificar as coisas. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Então, assim, ó. Bom, vamos falar do capitalismo, tá certo? Que você citou, né? O que o capitalismo diz, né? O capitalismo vai dizer que se você trabalhar bastante, se você se dedicar, você vai conseguir ter uma vida melhor. Não é isso que se fala, né? E, e aí, a pessoa... É mentira isso? Não, não é mentira, tá? Não dá para dizer que é mentira, né? É verdade, se você trabalhar bastante, se você se dedicar, você consegue, né? Agora, o que a ideologia, ela não deixa você perceber é que não é todo mundo que trabalha bastante que vai conseguir ter uma condição razoável de vida. Pelo contrário, se você olhar na sociedade, as pessoas que mais trabalham são as que menos recebem, né? São as que menos têm uma condição digna de vida. Você pega lá uma mulher que mora lá na periferia de São Paulo, ou na periferia de Santo André, eu estou falando de São Paulo porque São Paulo é muito grande, né? Ela sai de casa 4h30, 5 horas da manhã, ela deixa os filhos em casa, ela vai trabalhar, cuidar dos filhos de outra pessoa, ela sai da casa dessa outra pessoa, pega outro ônibus por volta de 6 horas da tarde, chega na casa dela por volta de umas 8, 9 horas da noite. Ela não está trabalhando bastante, né? E cadê que ela está tendo uma vida consideravelmente tranquila? Não está, né? E se você olhar, eu não estou falando de exceção, né? Estou falando da maioria das pessoas trabalham bastante e não tem. Então, quer dizer, não é mentira que se você se dedicar, é verdade, quer dizer, mas também não é verdade, né? Então, ela apresenta uma parte da história, só que ela não te permite, da maneira como ela é contada, ela não permite que você enxergue o outro lado da coisa. E aí ela se passa como verdade, né? Então, a ideologia, ela explica a coisa, não te permite entender de forma integral aquilo que ela está explicando, tá? Por quê? Porque ela oculta algumas partes daquela história que ela está te contando. Só que aí ela se estabelece como verdade. Tanto que as pessoas acreditam realmente nisso, né? Uma boa parte das pessoas, elas realmente creem que a pessoa que está numa situação desfavorável de vida é porque essa pessoa não se esforçou bastante. Tem muita gente que realmente crê nisso. E mais, tem muita gente que crê que não conseguiu alguma coisa na vida porque não se esforçou suficientemente, o que é bastante complicado, né? Então, no Porque senso comum, professor, é assim, por exemplo, que nem uma coisa que vem na minha cabeça, não sei se vem né, de todo mundo, mas a primeira uma coisa que vem muito na minha cabeça, fala ideologia, eu lembro daquela música, né? Ideologia, eu quero uma pra viver. Aquilo ali tá errado, então, né? Porque eu não quero uma pra viver, né? Porque então, mas se você prestar atenção na música do Cazuza, ele está fazendo uma crítica, né? ele tá sendo Ele irônico? tá, Ah, tá. uma crítica muito, muito contundente a respeito da ideologia, né? Observe a letra da música dele, né? Então ele está falando que ele não consegue suportar a realidade, então ele precisa de uma ideologia para viver, entendeu? Então, Ah, é como se ele falasse, olha, eu não suporto a realidade, a coisa é muito difícil, não é suporto, melhor me dá uma é melhor eu ideologia para eu viver. acreditar, né? É melhor eu Oi? acreditar. É melhor Isso é acreditar. melhor, exatamente, exatamente, né? É Mas, melhor eu professor, acreditar. só para finalizar, desculpa o assunto, Não, pode já passou. perguntar. Mas você conseguiria dar um outro exemplo sem ser o capitalismo? Posso dar, com certeza. Eu vou dar o exemplo, porque, na verdade, o capitalismo é ideologia, tá? Não existe ideologia capitalista. É pleonasmo, né? Capitalismo é ideologia, entendeu? É, ó, eu vou dar um exemplo de uma ideologia
que ela é muito presente na nossa vida, tá? A ideologia da racionalidade tecnológica, tá? O que é a ideologia da racionalidade tecnológica? Ela nos faz pensar, né? A ideologia da o que é a ideologia da racionalidade? É você desenvolver uma visão de realidade em que tudo passa pela tecnologia. É aquela ideia que vai se criando que a melhor forma de você resolver uma determinada situação, um determinado problema, é por meio da tecnologia. Pode parecer uma coisa estranha, mas essa ideologia, ela é muito presente, ela é muito forte nos nossos dias de hoje. Você vai notar que praticamente o tempo todo você está justificando a utilização da tecnologia para alguma coisa. Então, e só que é assim, né? O que a tecnologia, o que a ideologia da tecnologia esconde? A ideologia da tecnologia esconde que, na verdade, a tecnologia não liberta, a tecnologia aprisiona. Ela aprisiona. Só que ela surge com a promessa de autonomia. Mas, quando você começa a olhar um pouco mais de perto, você vai ver que a ideologia, a tecnologia, ela é utilizada sempre para intensificar o seu trabalho. Aí você vai falar assim, mas ela é prática. É verdade, é prática mesmo. Então, vamos pensar numa coisa que é fruto da tecnologia. O micro-ondas, ele é prático, ele é rápido. E o que você faz com o tempo que te sobra, que você não precisa cozinhar? Você vai ver que você vai ser conduzida a consumir mais produtos que a televisão, que a internet te oferece. E não estou falando de produto, não, é de programação, né? Então, a pessoa, ela não usa o tempo que ela usaria para cozinhar, porque a tecnologia do micro-ondas ajuda, para poder ficar nas redes sociais, você percebe? Então, na verdade, ela vai produzir uma forma de relação na qual ela te aprisiona. E é interessante falar isso porque sempre que eu faço uma crítica à tecnologia, algumas pessoas se sentem ofendidas, né? Tal é a forma como a tecnologia ela se arraigou na subjetividade das pessoas. Quando você pensa numa, olha, é praticamente automático, né? Quando você pensa em qualquer coisa, é praticamente automático a solução tecnológica. Sempre tem alguma tecnologia para resolver a coisa. Aí você fala assim, mas eu estou com muito trabalho, né? Eu tenho muita coisa para fazer. Aí alguém vai sugerir que você monte uma agenda eletrônica e que o celular, que todo mundo tem, é tecnologia, todo mundo tem, não dá para você pensar na vida sem o celular, assim. Todo mundo monta uma agenda eletrônica e o celular vai te avisando das coisas que você tem que fazer. Percebe? Solução tecnológica. Mas eu não consigo o médico falou para eu tomar água, mas eu não. Coloca um alarme no seu celular, e aí toda vez que ele tocar, então você vai substituindo a sua memória, você vai substituindo a sua maneira de perceber as coisas pela tecnologia. Então, a tecnologia, ela não é apenas uma forma de resolver problemas. A tecnologia, ela se transformou numa forma de pensamento. É uma maneira de entender a sociedade, uma maneira de entender as pessoas, tá? Não sei se ficou claro isso. Ficou sim, professor, obrigada. Deu para Acho entender? que dá medo até disso, né? Porque eu tava Dá falando muito aqui medo. até pro meu marido, Dá. assim, eu me vejo muito nisso, porque tudo eu pesquiso no Google, né? Falei assim, vamos lá, deixa eu ver como que é, deixa eu ver como que é. E qual que é o problema, né? A gente vai perdendo a nossa subjetividade em favor da máquina. O meu carro, eu vou dar ré, ele liga o sensor de ré. Então, eu não tenho que usar minha subjetividade para imaginar se o obstáculo está longe ou está perto. O carro faz isso para mim. Quando eu engato a ré, o espelhinho
da direita, ele já baixa e me mostra a guia. Então, não tenho mais que calcular, que pensar. É tudo tecnologia. É tudo, o carro faz as coisas para mim. Entendeu? Quando eu entro no carro, que eu ligo o carro, o rádio liga sozinho. Mas quem disse que eu queria escutar música? Ele liga o rádio. Eu não pedi para ouvir música, mas ele já liga. Você entendeu? Por que que é assim? Né? Entendeu? Então, quer dizer, e aí a gente acha isso legal, a gente acha bacana, tipo, puta que legal, nossa, olha, o carro faz isso, a gente vai achando bacana. E a gente não está percebendo que nós estamos perdendo a nossa capacidade de nos orientar no mundo. A gente está perdendo a capacidade, está perdendo a memória. Então, porque qualquer coisa, eu olho no Google, qualquer coisa, gente, você vai escrever um texto, você não tem que ficar queimando a cabeça, coloca uma palavra lá, aí você vai lá na internet, você vê o significado, você vê o sinônimo, então volta. Então, está muito acelerado, muito acelerado. Nós, professores, nós precisamos publicar textos e numa quantidade enorme. E a gente sabe que as pessoas não vão ler os nossos textos, né? Mas tem que publicar. Você entendeu por quê? Porque a tecnologia garante, te permite escrever mais e pesquisar mais. Então, percebe? A tecnologia, ela intensifica o nosso trabalho, ela não auxilia. Né? Na verdade, ela atua para nos aprisionar cada vez mais no próprio trabalho. Tá? Então, esse é o objetivo dela. Né? Então, ela esconde essa relação, que é uma relação complicada e, como diz você, assustadora. E eu concordo perfeitamente com o assustador que você colocou na sua frase. Tá bom? Muito bem. O ser humano, ele, como um ser ativo, né, ele vai se introduzir no grupo pela linguagem, né? E essas representações que ele tem, elas implicam também na reprodução ideológica, tá? Então, vocês entenderam o que é ideologia? O que nós estamos falando? Que quando você participa de um determinado grupo, né, você vai participar desse grupo por meio da sua linguagem, né? E a linguagem ela é carregada de representações, ela é carregada de significados, valores que aquele grupo social tem, tá? E aí, você vai, ao participar desse grupo, você vai absorver a ideologia daquele grupo, a maneira que aquele grupo tem de explicar a realidade, né? E aquele grupo ele tem uma forma de explicar a realidade, tá? E aí você vai, quando você vai ser introduzido nesse grupo, você vai absorver essa maneira de ver, de entender o mundo. Então, se você vai participar de um grupo, sei lá, que é defensor da liberação das armas, não é? Que também é outra ideologia, não é? Se você participa de um grupo que faz a defesa da liberação das armas, a tendência é você absorver essa ideologia e começar a reproduzir. Então, você vai criar algumas representações, você vai desenvolver uma forma de pensar em termos de certo, errado, bom, mal, verdadeiro, falso, que é a característica da ideologia. Toda representação social que ela vem com uma valoração de certo, errado, bom, mal, verdadeiro, falso, ela é ideológica. Então, todas as interpretações, tudo, então, professor, então você está querendo dizer que tudo é ideologia? Não, nem tudo é ideologia, tá? Isso é um perigo, porque tem gente que fala que tudo é ideologia. Não é verdade, tá? Por quê? Porque se eu disser que tudo é ideologia, eu estou dizendo que ideologia não existe. Então, falar que tudo é ideologia,
Entenderam? Por quê? Porque nem tudo é ideologia, tá? É a mesma coisa, se eu falar que tudo é azul, o azul não existe. Como é que eu vou saber se tudo é azul? Como é que eu vou saber aquilo que não é azul? Se tudo é azul, significa que o azul não existe. Entenderam? Então, tem coisa que não é ideológica. Tem coisa que é ideológica, tem pensamento que é ideológico e tem pensamento que não é ideológico. Então, nós não podemos olhar, entender a ideologia como uma coisa que é a verdade pronta e acabada, que só existe. Não, tem pensamento que não é ideológico, tá? Então, a gente tem que ter essa clareza, né? Uma característica do pensamento ideológico é aquele que é carregado de verdadeiro e falso, certo, errado. Então, a existência de algo é a possibilidade da sua negação? Você pode repetir? Quem está falando? O Antônio. Você pode repetir, Antônio, a pergunta? Que você falou assim, se tudo é, ou seja, nada é, porque se tudo é, não existe uma negação do que é. Por exemplo, Isso, perfeito, então, perfeito. para algo existir, precisa-se ter o seu contraponto, no caso aí a gente É, volta naquela coisa do movimento ó, dialético. exatamente. Por exemplo, ó, tá vendo? Um copo d'água, tá certo? Qual é a negação desse copo d'água? Tudo aquilo que não é um copo d'água, entendeu? Agora, se eu falo que tudo é um copo d'água, como é que eu sei se é. Então, não dá para falar da existência do copo d'água, né? A existência do objeto tem que ter uma negação, né? Você tem que saber o não copo d'água, tá? Porque senão, se tudo é copo d'água, o copo d'água não existe, é tudo copo d'água. Não faz sentido eu falar de copo d'água se tudo é um copo d'água, entendeu? Então você tem que ter, e esse é o aspecto dialético, bem como você levanta, é isso mesmo, tá? Tudo bem? Então, você vai notar uma representação que é ideológica quando ela é carregada de certo e errado, bom e mal, né? E essas ideologias que eu disse para vocês, tanto a questão do capitalismo, quanto a questão da tecnologia, né, da ideologia da racionalidade tecnológica, quanto a visão armamentista, você vai ver que são carregadas, né, desse conceito de certo, bom, errado, né, tá? E não percebe, né, não percebe as contradições que existem. Como é que a gente faz para constituir uma análise da ideologia, né? Você precisa, inicialmente, considerar o discurso e a atividade que é desenvolvida pela pessoa, tá? Então, você tem que considerar de maneira geral, né? Então, quando eu vejo, como é que eu sei que aquela representação é ideológica, né? Como é que eu sei que aquilo que está sendo dito é uma ideologia? Eu preciso considerar o que é dito, o discurso que é falado, mas também eu tenho que considerar a atividade, o que a pessoa faz, tá? Então, de que maneira? Porque eu não posso considerar só o discurso. Eu tenho que considerar o discurso e a atividade, tá? Daí que eu vou fazer uma análise da ideologia, né? E como é que no plano ideológico, nós vivemos num plano ideológico, tá? Nós vivemos num plano ideológico. Então, como no plano ideológico o indivíduo pode se tornar consciente quando percebe as contradições existentes entre as representações e as atividades, tá? Como é que ele faz isso? Né? Nós vamos identificar, nós vamos ter clareza de algo que é ideológico quando nós conseguimos captar, detectar essas contradições.
né? A gente consegue perceber, a gente consegue notar. Eu vou dar um outro exemplo para vocês de ideologia. Eu acho que até falei já para vocês, né? Esporte é saúde. É uma visão ideológica, porque eu não. Lembra que eu falei para vocês que a ideologia ela não é uma mentira, mas ela oculta o que nós poderíamos entender da coisa. Porque se eu falo esporte é saúde, eu estou desconsiderando que, por exemplo, a pessoa que luta lá, aquele UFC, MMA, não lembro o nome daquele negócio, a pessoa se arrebenta. Outro dia eu vi, acho que até contei aqui para vocês me desculpem se eu ficar sendo repetitivo, mas tem coisas que eu vejo que eu fico bastante impressionado. Eu fui fazer uma chave, o chaveiro estava assistindo lá uma luta de MMA, e enquanto ele fazia a minha chave, ele ficava vendo a luta, né? O cara deu um golpe no outro, quebrou a canela do cara. Gente, é esporte, é saúde? Que saúde é essa? Que saúde você pode dizer que existe no automobilismo? Não tem, o automobilismo é esporte. Que saúde tem em você pegar 20 carros, coloca lá na pista para ficar correndo em volta para chegar em lugar nenhum, né? E poluindo o ar, né? Porque é motor combustão, né? Tá poluindo. Que saúde é essa? Né? Como é que eu posso dizer que o automobilismo é saúde? É esporte. Então, percebam, essa é uma contradição. O que eu posso dizer é alguns esportes contribuem para a saúde. Aí, beleza. Tá? Aí tá bom. Agora, esporte é saúde? É complicado, né? Tá? Tem esporte que não é saúde. Uma pessoa que luta boxe, ele sai com o rosto todo arrebentado. E aquilo é saúde? Que saúde é essa? O cara sai com o rosto todo arrebentado? Como que é isso? Saúde? Não é. Então, tem esporte que não leva à saúde. Então, isso aí que é nesse sentido, né? Quando nós conseguimos observar essas contradições, a gente começa opa, peraí, né? Não é bem assim. Então, eu começo a identificar, por isso que é importante a negação. Por isso que é importante você negar aquilo como verdade absoluta. Tudo aquilo que se apresenta como verdade absoluta é ideológico. Então, a ideia de esporte é saúde é ideológica, uma afirmativa que te coloca numa condição de verdade, não é? Então, quando você observa as contradições, aí as coisas elas ficam um pouco mais claras para a gente, tá? E quando a gente pensa, por exemplo, é o Antônio de novo, professor. Quando a gente pensa não somente na saúde somática, mas na questão psíquica. Por exemplo, a Fórmula 1, o cara que está lá dirigindo, ele deve sentir o bem-estar de estar executando aquela função competitiva no carro, por exemplo. Sim, mas a sensação de bem-estar não implica em saúde, né? Tudo bem? Sim, sim, entendi. Né? Tem uma série de coisas. Por exemplo, olha, eu me sinto, não sou eu, tá? Eu me sinto muito bem ir no bar e tomar um monte de cachaça até ficar bêbado. Eu me sinto tão bem quando faço isso. Isso é saúde? Entendeu? É essa a questão. Então, é isso que a gente. Então, você percebe? Ó, a gente começa a pegar algumas categorias e você põe para ver a contradição, aí você começa a ver. Isso vai despertando consciência, né? Então, é o que a gente falou. Nós temos uma coisa que está impregnada, né? A ideia do bem-estar. Então, a gente associa a questão do bem-estar com saúde, mas nem todo bem-estar é saúde, não é? Tá? Então, a gente tem que então, a gente vai submetendo as coisas que a gente entende, que a gente acredita, a crítica, né? E aí a crítica vai nos mostrando as lacunas, né? Porque a ideologia, ela se apresenta como um bloco pronto e acabado, mas ela se apresenta assim, quando você começa a
observar as contradições, esse bloco, você vai ver que ele não é tão sólido. Então, ele começa a quebrar. Você começa a ver que existem outras formas de entendimento da sociedade. Você começa a ver que existem outras formas. Por que o indivíduo que ele é muito alienado, ele não suporta discutir com você quando você apresenta argumentos racionais? Ele briga, ele quer, porque a ideologia, ela é questionada no âmbito da racionalidade, né? O indivíduo, quando ele não consegue estabelecer uma discussão racional com você, porque ele está tão alienado que ele não suporta, né, ouvir aquele argumento racional, né? E aí ele briga, vai embora, não olha mais para você, você entendeu? Tem isso, você já deve ter presenciado alguma coisa parecida com isso. Por quê? Porque a pessoa... Vocês sabem o que significa a palavra alienação? Alienação, pessoal, significa alheio, apartado, alheio, tá? É aquele que... A alienação é de alheio, você está alheia, é uma pessoa alheia a uma determinada coisa. Então, você está apartado, você está... não está participando daquilo. Então, o indivíduo alienado, ele é um indivíduo que está à parte, ele... Aquela coisa da pessoa meio que... Né? Tá? É isso, esse que seria o indivíduo alienado, tá bom? Então, o indivíduo, ele vai desenvolvendo uma consciência de si, né? Que vai dar para ele uma forma de entendimento, tá? Quando o indivíduo, a hora que ele começa a se perceber, ele vai notar que ele é autônomo. A consciência de si leva para o indivíduo, né, a capacidade de se perceber na sociedade. A consciência de si traz para o indivíduo a percepção de uma consciência social. Tanto que a Silvia Lana, ela vai trazer no texto a ideia de que a alienação, né, em termos de doença mental, ela se aproxima, né, da concepção sociológica de alienação. Então, é como se o transtorno mental, a doença mental, pudesse ser equiparada à alienação, né? Então, tamanha é a importância que existe dessa discussão para a gente na psicologia, né? Então, a própria psicose, né? A psicose é um rompimento que o indivíduo faz com a realidade, né? Ele rompe com a realidade, né? Que é um processo da alienação, né? O indivíduo alienado, ele está alheio, né? Ele não está percebendo o que está acontecendo com ele. Ele está indo para o buraco e continua indo, porque ele está alheio, ele não consegue perceber o que está acontecendo com ele, que é uma situação bastante comum. É como o gado, né? O gado, quando ele está indo para o matadouro, ele vai indo, né? Mas o gado não tem consciência, não sabe que vai morrer. Aí, a mesma coisa com o indivíduo, né? Ele está indo para o matador, mas ele continua indo, né? E o que está atrás dá pressa da frente, vai logo, né? Vai logo, porque a ideia é chegar rápido, né? E ele não sabe, então é mais ou menos a ideia do alienado, né? Ele está alheio ao que está acontecendo com ele. Está acontecendo um monte de coisa e ele está alheio, né? Aquela imagem lá do Titanic, né? Afundando, vocês devem ter assistido o filme, né? E a orquestra continuava tocando, né? Eles estavam alheios, né? Quer dizer, o navio afundando e o pessoal tocando lá, dava balançar o navio, mas tocava o violino, o violoncelo, a pessoa estava tocando, quer dizer, o navio afundando e a pessoa continuou tocando música, o alienado assim, ele não tem noção do que está acontecendo com ele, né? E, por vezes, ele acaba agindo contra os seus próprios interesses, né? Como ele está alheio, ele não está percebendo que ele está agindo contra si próprio, tá? E aí, a discussão que é feita, né, é a relação de dominação.
essa relação é importante a gente poder entender um pouco, porque essa relação de dominação de uma pessoa sobre a outra, ela existe no transcorrer da história. Fazemos críticas, sim, ao capitalismo, mas o problema do ser humano não é o capitalismo. O problema do ser humano é a relação de dominação. Porque você vai notar, você vê historicamente que a dominação já existe na sociedade antes do capitalismo. Você pega a sociedade feudal, tinha dominação, como não? Como você vai falar que não? Né? E a dominação se dava de maneira até mais violenta. Agora, a crítica que a gente faz ao capitalismo é o fato de que, por conta da ideologia, porque a ideologia ela é um fenômeno que acontece no capitalismo, tá? Antes do capitalismo, você não tinha ideologia. A ideologia ela surge com o capitalismo. Então, o capitalismo, e ele se reproduz, e ele se mantém por causa da ideologia, porque o capitalismo também é uma forma de dominação. Mas eu quero que vocês entendam isso. O problema não é o capitalismo, o problema é a dominação. Senão, o que vai acontecer? Veja, você teve as revoluções que aconteceram lá no leste europeu, o que aconteceu? Você tirou o capitalismo, né? Você acabou, mas a dominação se manteve. Então, quer dizer, inclusive o próprio método de produção era um método de produção capitalista. Você só não tinha o dono da empresa, mas você tinha o Estado. Então, é dominação também. Então, isso não foi superado, percebe? Então, o problema é esse que a gente tem que discutir, é a dominação. Agora, qual o problema do capitalismo? O capitalismo, por conta da ideologia, ele impede a pessoa de se perceber dominada. Porque na Idade Média não existia ideologia. Então, o nobre, ele chegava para o camponês e dizia, eu sou nobre e você é camponês, eu sou melhor do que você. Né? Então, você tem que fazer isso, isso, isso. E o camponês, ele via tudo aquilo, só que ele não podia fazer nada, porque as condições não permitiam que ele fizesse. Né? Você tinha lá o Estado que produzia leis diferentes, né? Para as camadas diferentes da sociedade, então não tinha o que fazer. Né? Então, ele acabava... só que essa noção de que ele estava sendo dominado dava e deu a possibilidade de uma revolta, né, de fazer diferente, agora no capitalismo não, né? No capitalismo o que acontece? O capitalista vai lá, abraça, né, o trabalhador e fala que nada, somos todos iguais. Se você trabalhar bastante, você vai chegar como eu. Então, você vai impedindo que o indivíduo perceba que ele é dominado. E nessa condição de não percepção da dominação, aquele indivíduo que é dominado, ele age contra as suas próprias condições de vida, né? Ele age contra os seus interesses objetivos de vida, porque ele acha que, primeiro que por conta da ideologia, ele vai imaginar que o mundo é assim, que não tem outra forma de solução, não tem outro jeito de existência. É assim. Por conta da ideologia, você vai ter um indivíduo que não percebe as contradições. Então, esse é o problema do capitalismo, vocês entenderam? Porque ele impede a ascensão da própria consciência, né? Porque o capitalismo, ele por si só é ideologia, né? Então, esse é o problema, né? Então, quando a gente faz críticas ao capitalismo, pessoal, isso é importante que fique claro. Quando nós fazemos críticas ao capitalismo, nós não estamos querendo destruir os capitalistas. Não é isso, porque o capitalista também sofre, né? Ele também sofre com tudo isso que acontece, porque é um sistema que não tem paz, as pessoas não têm paz, ele tem que estar competindo o tempo todo, ele tem que estar... Então, é uma coisa que traz esse incômodo para todo mundo, tá? Então, é essa a questão. Agora, essa relação de dominação, nós vivemos, por exemplo, o capitalismo da atualidade, ele praticamente roda a máquina da sociedade sozinho, né?
Então, o próprio indivíduo que é dono dos meios de produção, dono do capital, ele não tem paz, ele tem que ficar o tempo todo preocupado com o que vai acontecer aqui, ali, e quer dizer, é complicado, né? E essa relação de dominação implica nisso. Então, é essa questão que a gente precisa pensar quando nós discutimos a questão da consciência da alienação. Né? Então, o indivíduo, quando ele está submetido a esse processo de alienação, ele não se dá conta disso. Ele não se percebe sendo dominado. Né? Ele não se percebe que determinada forma de agir vai contra os seus interesses e objetivos de vida. Tá? Professor. Pois não? Oi, eu tenho uma pergunta. E essa relação de dominação, ela só existe nesse sistema capitalista? Em outros sistemas não existem? Em outros sistemas existe também. Esse é o problema. Existe sim, com certeza. Então, é isso que eu digo, né? O grande problema da dominação é que ela existe, né? E não é só no capitalismo. O problema do capitalismo é que ele, por conta da ideologia, ele não permite que as pessoas percebam, né? Mas existe. Existe em todos os lugares, né? E esse é o problema. Esse é o problema. Entendeu? Sim, tá ótimo, obrigada. Professor, Cristiane, Oi. Mas existe um problema também quando a gente percebe, né? Porque a gente vai correr para onde? A gente precisa do capitalismo para sobreviver hoje, né? Algumas pessoas já têm essa consciência de que o capitalismo faz você ir contra os seus valores. Mas hoje eu não vejo para onde correr, né? Porque como vai sobreviver? Tudo bem, você pode fazer outras coisas, você pode empreender, você criar a sua empresa, com o seu propósito, com a sua missão, mas a gente sabe que tudo isso não é fácil, né? Existe um grande desafio. Nossa, o que você falou é tão legal, tão importante. Eu não sei se você se dá conta do que você falou, da grandeza do que você acaba de falar, para a gente poder pensar um pouco na nossa situação. Olha só a contradição que você aponta, né? Me diz uma coisa, o capitalismo, ele não é a sociedade liberal é capitalista? Acho que sim. Vivemos... não, liberal que é o prestador de serviço, né? Que tem a sua empresa. Não, o liberal é o que é registrado. Agora me deu branco. Não, a sociedade capitalista, ela é, por definição, uma sociedade liberal. É isso mesmo. É liberal. Quando você fala da sociedade liberal, você pensa o quê? A palavra liberal, o que vem na cabeça? Liberdade, não é? Isso. Mas espera aí, como é que você pode falar que o capitalismo é uma sociedade liberal se você não pode fazer diferente? Que liberdade é essa? Exatamente. Entendeu? Olha a contradição. A sociedade liberal, se você, por definição, o capitalismo é uma sociedade liberal. Acontece que a liberdade do capitalismo não é a liberdade do ser humano, é a liberdade dos negócios. Essa é a questão. A sociedade liberal é da liberdade de poder explorar, é a liberdade de você poder... são as leis de mercado, né? É liberdade para as leis de mercado. E é tão interessante, porque, olha só, estamos vivendo uma situação bastante difícil no país, com as altas da gasolina. Olha só que coisa interessante, o preço da gasolina, né? Porque quando começou com essa coisa de aumentar de acordo com o preço do barril do petróleo no mercado internacional e também de acordo com o dólar, né, se dizia o seguinte, quando aumentar o preço do barril do petróleo, a gente paga mais, mas também quando baixar, a gente paga menos. Gente,
A gente não paga menos, né? Não, Baixou porque quantas... não chega, não volta ao valor que era antes, né? Isso aí é Não uma volta. ilusão E para. aí o pessoal falava, mas são os donos dos postos de combustível. Aí o dono do posto de combustível falava assim, não, baixou, mas o que eu tenho aqui é o estoque antigo, eu paguei mais caro, então não posso baixar. Só que quando chegava a gasolina mais barata, ele não baixava, ficava o mesmo preço. Né? E é interessante agora, por exemplo, subiu hoje, porque o valor do petróleo sobe lá na refinaria, mas o estoque que o dono de posto de combustível tem, ele pagou o preço mais barato, só que ele já aumenta. Então, essa é a liberdade da sociedade liberal, você entendeu? É isso que é liberdade, é você poder fazer isso. Então, quando se fala de sociedade liberal, é essa liberdade que está sendo apresentada, né? O Adorno, num texto, Horkheimer, desculpem, num texto em que ele escreve, o texto Autoridade e Família, né? Ele vai dizer o seguinte, que a liberdade prometida no capitalismo é a liberdade que você tem de escolher entre trabalhar e morrer de fome. Essa, a única liberdade que você tem é essa. É ou você trabalha ou você morre de fome, né? Então é essa a questão, né? Essa relação de dominação que ela precisa ser reconhecida. Agora, claro, é isso mesmo. A consciência, ela não liberta, tá? Então, a consciência, ela não liberta. Isso que é importante a gente ter clareza. Quando nós começamos a questionar as coisas, a gente não vai ser livre, porque a gente está desenvolvendo consciência. A consciência, ela apenas nos mostra o nosso cativeiro, mas ela não liberta. Aí você vai falar, nossa, Dinto, mas por que eu tenho que saber do meu cativeiro? Isso é importante, né? Porque quando você sabe aquilo que te impede, quando você sabe aquilo que te dificulta, quando você sabe aquilo que te prende, você vai tentar buscar formas de se livrar daquilo. Agora, se você não vê isso, você sempre, se você acreditar que você é livre, você nunca vai ser livre, né? Porque você está acreditando, percebe? Então, essa é a questão. Se você acha que você é livre, você vai morrer achando que é livre, mas livre mesmo você não vai ser, né? Você não vai ter essa liberdade, tá? Então, a consciência, ela não liberta, mas ela te ajuda a reconhecer o cativeiro. E, no final das contas, também, caso você não consiga se libertar, pelo menos você vai saber que não é culpa sua o fato de você não ter conseguido obter sucesso na vida, que é um outro grande problema, né? Nós vivemos numa sociedade que prega a ideia de que o sucesso do indivíduo depende dele, né? Depende dele. E aí muita gente entra em depressão porque chega num ponto da vida e não conquistou as coisas. E ele vai falar, puxa, mas como eu sou horrível, né? Se dependia de mim e eu não consegui, é porque eu sou horrível, percebe? Então, a consciência te ajuda a não olhar nessa perspectiva, tá? Não sei se isso Triste esclarece a pergunta realidade. que eu fiz. Triste realidade saber que a gente não é livre. Isso foi no primeiro dia de aula da psicologia, né? Que o primeiro professor falou isso, de uma triste realidade, porque nascemos para ser livre e não somos livres. É. E você sabe que a ideia, o ser humano é o único ser capaz de liberdade. É o único ser capaz. Só que, para ele conseguir liberdade, né, ele tem que ter condições para isso, né? Tem que ter condições, tá? Esse é um problema. Agora, essa é a questão, né? A psicologia, realmente, né? Ela vai nos ajudar a ter algumas compreensões, né? Da vida, tá? Então, é importante, né? Por exemplo, se você recebe no seu consultório uma pessoa que vem, que está apresentando essa condição de fracasso, se você é uma pessoa que tem uma noção, né, de que ele fracassou porque ele não se esforçou, a maneira de você trabalhar com ele vai ser de um jeito.
se você tem a clareza, né, de que existe uma tendência ao fracasso no capital, porque o capitalismo, alguns só se sobressaem, né? A maioria fracassa, né? A ótica do capitalismo é essa, né? Você tem que ter fracassados, e uma grande parte de fracassados, porque quanto mais pessoas fracassadas existirem na sociedade, mais você vai querer ficar longe desse fracasso, e mais você vai se esforçar. Então, a pobreza no capitalismo é uma das grandes diferenças, né? Qual a diferença da pobreza no feudalismo e a pobreza no capitalismo? A pobreza no feudalismo era consequência de uma sociedade injusta, porque você tinha lá os donos da terra, que eles tinham os seus celeiros e eles guardavam a alimentação para os momentos que não ia ter comida. Então, eles guardam. Então, você tinha lá, enquanto isso, o camponês ele ficava com fome, o senhor feudal não ficava, porque ele guardava no celeiro a comida. Então, mas você via lá o camponês pobre passando fome, como uma consequência da relação injusta, porque o nobre ele continuava comendo. No capitalismo não é assim. No capitalismo, você precisa da pobreza. No feudalismo, era o resultado de uma relação injusta, tá? Então, a relação injusta resultava na pobreza. No capitalismo, não. A pobreza no capitalismo é estrutural. Você tem que ter pobres, né? O capitalismo, ele é um sistema que ele não permite a igualdade. Você não pode, se um dia você tiver igualdade, o capitalismo quebra. Não pode ter igualdade, né? Ele quebra, tá? Então, ele produz pobreza porque ele precisa de pessoas pobres, né? Então, é estrutural. Então, isso também é uma coisa bastante cruel nesse sistema que a gente vive, né? E quando você não tem essa consciência, quando você não tem essa clareza, você vai contribuir para que esse sistema continue produzindo mais pobreza, né? Porque ele precisa da pobreza para poder existir, tá? Então, essa é que é a grande questão, tá? As diferenças aí, né? Então, por isso, pessoal, a consciência é sempre muito bem-vinda, né? Precisamos, sim, desenvolver consciência, tá bom? Para a gente poder saber, né, onde que nós estamos, tá? E aí a questão da alienação, né? A alienação como atribuição de naturalidade aos fatos sociais. Então, é como se a pessoa dissesse que tudo aquilo é normal, é natural, né? Que não tem o que fazer, tá? Então, quando a pessoa ela está numa situação de alienação, ela vai, como tinha dito, né? Atribuir tudo conceito de verdadeiro e falso, e a consciência ela é coisificada. Ela é petrificada, tá? E aí, o processo, ele é paralisado, porque a consciência é um processo, né? Um processo de conhecimento, de entendimento. Quando você está alienado, quando você está alienada, você se perde, né? Então, estar alienado como pessoa é estar alienado como um membro da sociedade, ou seja, você está alheio a tudo aquilo, tá? Você está, então, num processo de alienação, tá? É por isso que vocês já viram, quando você compra um carro à prestação, o que aparece no documento do carro? Alienado, né? O que significa um carro alienado? Que não é seu, né? Ele não é seu, tá? Então, o indivíduo alienado não se pertence, ele não se pertence a si próprio, tá? Então, nós precisamos, portanto, né, desenvolver a consciência de classe, né? O que seria isso, né? É você poder perceber, que participa de um mesmo grupo com pessoas que estão nas mesmas determinações históricas. Então, você vai ver que não só você, mas outras pessoas compartilham da sua mesma condição de existência, né? E quando você participa de um grupo, que discute a questão de classe, a questão, né? Você pode desenvolver uma consciência de si próprio, uma consciência social,
né? Então, você tem a consciência de si, que é a consciência que diz respeito a você, né? E tem a consciência social, que é você poder entender em que posição da sociedade você participa. Né? Isso é importante para você poder desenvolver a própria consciência social. Então, o indivíduo consciente de si tem consciência da sua participação em uma classe social. Então, quando você desenvolve essa consciência de si próprio, você vai entender em que classe você participa, tá? E para você poder desenvolver a atuação de classe, você vai precisar participar de um grupo. Isso que é importante, né? Existe aquela pergunta, né? Você já deve ter ouvido falar, né? O que acontece com o indivíduo que ele está consciente e participa de um grupo alienado, né? O que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, professor, mas a gente discute, fala um monte de coisa, a gente entende, mas só quando eu chego em casa, as pessoas são alienadas, as pessoas não conseguem me entender. É uma situação geradora de sofrimento mental isso, né? Você se sente... eu costumo dizer para o pessoal não levar para casa as discussões que a gente faz na faculdade, porque o pessoal não vai entender, né? Então, não adianta, você vai arrumar briga, né? Então, deixa quieto, né? Não faça essas discussões em casa, não, porque senão vai ser complicado, né? Sabe aquela coisa que fala, não tente fazer isso em casa, pode ser perigoso, né? É isso, tá? Não leve essa discussão para casa, pode ser perigoso, né? Tá certo? Bem, há uma relação entre consciência e linguagem, tá? A consciência, ela envolve pensamento e ação, tá? E aí, tanto pensamento quanto ação são mediados pela linguagem, né? Então, lembra que eu falei para vocês que para a gente poder analisar o nível de ideologia, precisamos analisar o discurso e a atividade da pessoa, a ação? É isso aqui. Então, a consciência, ela envolve pensamento e ação. E tanto pensamento quanto ação são mediados pela linguagem. Então, o ser humano, ele vai agir e vai transformar o seu ambiente. Ele pensa, planeja, e depois que ele fez, ele volta lá, avalia, vê se ele continua fazendo do mesmo jeito, ou se ele muda a forma de fazer, tá? Então, isso é a consciência, isso que vai fazendo com que o indivíduo, ele consiga se perceber no mundo. Você tem uma ação e uma não ação, que é aquilo que a gente falava do copo e do não copo, né? Então, quando eu falo do copo, né? O que é o não copo? É tudo aquilo que não é o copo. Então, eu tenho o copo e eu tenho o não copo. Quando nós falamos de ação, é a mesma coisa. Toda vez que eu tenho uma ação, toda vez que eu faço alguma coisa, eu deixo de fazer outras, tá? Então, pensar é uma atividade fundamental, né? Pensar, refletir. Então, a ação que eu faço, ela é aquilo que está acontecendo. A não ação, ela só vai existir no pensamento, né? Então, toda vez que eu ajo, toda vez que eu tenho um determinado tipo de ação, eu vou avaliar se aquela minha ação, ela surtiu o efeito que eu queria, ou se eu tenho que fazer outra coisa. Só que o que eu faço é ação. A não ação não existe, é não ação, né? Não foi feita. Então, a não ação está no pensamento. Então, eu vou comparar aquilo que eu fiz com aquilo que eu deixei de fazer, para saber se eu continuo fazendo ou se aquilo que eu deixei de fazer não deve ocupar o lugar da ação e a minha ação passar para a não ação. Tá? Então, isso significa você prever consequências, você tomar decisões, tudo isso tudo está relacionado com esse processo de ação e não ação. O ser humano é o único que consegue fazer isso, né? Então, essa contradição que existe na ação e na não ação, né, ela vai ser pensada, vai ser avaliada e vai justificar a decisão que você tomar, tá? Essa justificativa poderá ser uma reprodução ideológica com conteúdos específicos do indivíduo,
né? Então, quando você toma uma decisão, quando você justifica por que você fez uma coisa e não fez outra, pode ser que você esteja reproduzindo ideologia. Né? Por quê? Porque, de novo, né, nós vivemos num plano ideológico. Então, a gente tem sempre que estar percebendo, sempre tem que estar identificando as nossas contradições. Tá? Quando é que se dá, portanto, a reprodução da ideologia, né? A linguagem presente no pensar é um produto do grupo social. Quando a pessoa pensa, né, ele pode simplesmente reproduzir essa ideologia. Tá? Quando a pessoa fala, mas é assim que faz, não tem jeito, tem que ser assim, sempre foi assim, mas eu vou fazer o quê? Né? Não tem jeito, é assim mesmo, é assim que se faz. Isso é a reprodução da própria ideologia. Tá? Que precisa ser revista, que precisa ser repensado. Nós não podemos imaginar que tudo que está posto não tem transformação. Né? As coisas na vida, elas seguem rumos, elas podem ser diferentes. Tá? Não significa que algo, porque sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Não significa que algo que, porque sempre aconteceu, não pode mudar. Né? Tá? As coisas, elas se modificam. Né? Quando você pensa, você pode fazer o confronto das possíveis consequências, né? Recuperando o que você fez anteriormente. Se essa reflexão não acontecer, a resposta vai estar pronta já. E é uma resposta que ela sai como verdadeira, que é elaborada pelo grupo. Tá certo? Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente participa de um grupo, a gente também acaba reproduzindo a ideologia daquele grupo. Então, quando a gente age sem a reflexão, né? Então a resposta está pronta, tida como verdadeira, é aquela resposta que já foi elaborada pelo meu grupo. Tá? Então, aí eu vou reproduzir ideologia e eu vou me manter alienado. Então, pensar ação e não ação, feito e não feito, se a contradição é enfrentada, né? Se você enfrenta essa contradição, o processo vai te ajudar a ampliar a sua consequência, a sua consciência, tá? Agora, se diferente disso, você der respostas habituais, né? Tá? Se você der respostas habituais, tanto antes quanto depois, né, você vai acabar se manifestando de maneira alienada. Então, respostas habituais sempre são manifestações de alienação. Tá? Quando você faz sempre do mesmo jeito, né, então você não está questionando o que você faz. Tá? Então, isso é uma manifestação da ideologia. Então, a pesquisa das representações, juntamente com as ações do indivíduo, nos ajuda a entender, né, o conhecimento, o nível, né, da consciência ou alienação daquele indivíduo num determinado momento. Tá? Então, dá para eu ter uma ideia do nível de alienação ou de consciência daquela pessoa. Então, como que a gente pode captar o ideológico e o nível de consciência do indivíduo num determinado momento vai ser um problema da psicologia social. Tá? Então, é isso que a gente faz, né? Psicologia social, a gente vai captar, a gente vai tentar entender qual é o ideológico, qual é o nível de consciência dessa pessoa. E aí, conhecer o concreto, tá? Então, o materialismo, ele se propõe a conhecer o concreto, partindo do empírico e procurando conhecer o indivíduo como uma manifestação de totalidade. Então, fatos e teoria, eles vão se tornando indissociáveis. Tá? E as definições abstratas, elas vão perdendo significado. Por quê? Porque definições abstratas são definições genéricas, né? Que não permite você conhecer o objeto com as suas características devidas, tá? Então, aí você vai perdendo, né? Então, as definições abstratas, elas vão perdendo. Quando você busca o conhecimento concreto,
essas definições abstratas elas vão ficando pelo caminho e vão se perdendo. Uma coisa que é importante vocês entenderem, tá, pessoal? A ciência não é neutra, né? Não dá, a ciência nunca é neutra, né? Então, sempre nós temos que considerar que o posicionamento da ciência sempre tem sempre defende uma posição política, tá? Toda ciência é assim. Então, para você poder identificar o ideológico ou o nível de consciência, o que nós fazemos? Nós partimos do discurso individual, tá? Então, o problema, ele vai ser considerado a partir disso, tá? A gente parte do discurso individual para poder chegar ao concreto, né? Ou seja, chegar à totalidade, chegar ao entendimento daquilo que foi produzido coletivamente. Tá certo? Dúvidas? Vou parar a apresentação aqui. Alguém tem dúvida? Gostaria de perguntar? Não, pronto, tá tranquilo. Tá tranquilo, beleza? Então, tá bom. Para a próxima aula, a gente vai discutir o texto. Eu coloquei o livro para vocês lá, né? O livro lá no Moodle, né? Para a próxima aula, se vocês puderem adiantar a leitura, seria bacana, tá? O texto eu vou colocar aqui no chat. O fazer e a consciência. O texto chama O Fazer e a Consciência, tá? É do Vanderlei. Tá naquele livro que eu postei para vocês no Moodle, tá? O Fazer e a Consciência. É bacana se vocês puderem fazer a leitura antes de vir para a aula, porque daí dá para a gente poder ir debatendo mais, né? Às vezes, com a leitura, vocês conseguem trazer até mais questões, tá bom? Tudo bem, então, pessoal? Ficamos por aqui hoje? Ok, professor, obrigada pela aula. Então, tá joia, pessoal. Tenham uma boa noite, tenham um bom feriado, e aí, na próxima quinta, nos falamos novamente, tá bom? Um grande abraço. Boa noite, professor. Bom feriado a todos. Obrigado.